Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para mais uma aula da nossa playlist de genética. Hoje eu irei trabalhar com vocês a parte de heredogramas, tá? Então essa é a primeira lousa da aula, nós teremos aí uma segunda lousa, tá? Com mais informações. Então antes de começar, vou afastar aqui um pouquinho para você pausar o vídeo, tirar o print, anotar as informações, tá bom? Então vamos lá pessoal, heredograma. Heredograma pode aparecer na tua prova com outro nome, tá? Eu posso chamar heredograma de genealogia, ok? Ou árvore genealógica. Primeiro é importante você, antes de ver toda a estrutura do heredograma, saber para que serve um heredograma, tá? Saber a funcionalidade, por que a gente utiliza heredograma. Primeiro ponto, pessoal, o heredograma é uma representação gráfica da herança de uma determinada característica em uma família. Então, você está avaliando uma característica na família e aí você utiliza o heredograma para fazer um mapeamento, tá? Não necessariamente essa característica é uma doença, tá? Poderia ser outro fator genético também, ok? Mas é lógico que a grande maioria das questões, quando traz heredograma, vai trazer uma determinada doença para você identificar. Albinismo, polidactilia, hemofilia, daltonismo, tá? Todas que a gente também vai ver na aula de hoje, ok? Outro ponto importante sobre o heredograma é que essa representação ela mostra o grau de parentesco, ou seja, a prole, né, que são os filhos, né, dos pais, né, mostra se o indivíduo ele é mais próximo de outro, tá? Mostra, por exemplo, o casamento consanguíneo, que poderia ser entre irmãos, entre primos próximos. Então o heredograma também evidencia o grau de parentesco, tudo bem? Outro ponto importante é observar a dominância e recessividade de determinada característica. Então, geralmente, quando a gente trabalha um heredograma e a gente tem uma certa doença dominante, ela geralmente aparece em quase todas as gerações, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, gerações. A característica recessiva, geralmente, ela aparece um pouco menos. Então, no heredograma, a gente consegue ver as características que aparecem mais, as características que aparecem menos, tudo bem? E o quarto ponto, extremamente importante também, ok? O heredograma evidencia o comportamento de um gene, pessoal. Se esse gene aparece em todas as gerações, se esse gene ele aparece só em homens ou então só em mulheres, tá? Ou se aparece tanto em homens quanto em mulheres. Então, o heredograma a gente consegue também fazer essa análise do comportamento de um determinado gene, certo? Que geralmente está associado a alguma doença genética que a gente trabalha, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Eu listei aqui para vocês alguns símbolos que a gente trabalha dentro de heredogramas, tá? Na próxima lousa, eu vou construir vários heredogramas. Primeiro, identificar a estrutura de um heredograma, né? As partes, a numeração, as famílias, né? As gerações. Depois, a gente vai para os tipos de heredogramas, autossômicos dominantes, autossômicos recessivos. E também vamos ver, ainda nessa aula, porque é completa, tá? A parte de heredogramas sexuais, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver, ligada ao X, restrita ao Y, daqui a pouco a gente vai ver esses termos, tudo bem? Então é importante, pessoal, que quando você vai trabalhar heredograma, você sabe isso aqui, ó. Isso aqui é o básico, pessoal. É a simbologia que a gente vai utilizar para montar esse heredograma, ok? Lógico. No ensino médio, nem todos esses símbolos vão aparecer na tua prova. Tem alguns que geralmente aparecem com frequência, que é obrigatório, né? E outros não. Mas eu trouxe aqui o máximo para você ficar aí expert nesse assunto, tudo bem? Bom, principal símbolo, na verdade os principais, tá? Primeiro, indivíduozinho quadrado significa indivíduo macho, tá? Quando a gente fala macho, pessoal, significa dizer que no heredograma eu posso trabalhar com outros animais, tá? Então não necessariamente aqui ser um homem, poderia ser um animal ou outro animal, tudo bem? Então aqui um indivíduo do sexo masculino ou macho, né? Se a gente for trabalhar outros animais, tudo bem? A bolinha referenciando a um indivíduo do sexo feminino, né? A fêmea, tá? Lembrando que na biologia, pessoal, a gente também pode utilizar esse símbolozinho aqui, ó, para o sexo masculino, e esse símbolozinho para o sexo feminino, tá?
Esses dois aqui, pessoal, é lógico que é obrigatório, né? Porque a partir deles vai formar a prole, né? E assim sucessivamente. Então, indivíduo sexo masculino, feminino. Esse símbolozinho aqui, pessoal, indica um sexo indeterminado. Como assim, professor, um sexo indeterminado? Vamos imaginar que você está montando lá um heredograma, né? Por exemplo, um profissional da área de genética específico. E aí, por exemplo, a mulher está grávida. Né? Você monta lá o casalzinho, a mulher está grávida. Só que a mulher, por exemplo, ainda não sabe o sexo da criança, né? Então coloca sexo indeterminado, ele não conseguiu identificar. Tudo bem? Bom, aqui nós temos a união, tá? Ou o casamento. Porque não é só o casamento. União, como eu falei para vocês, pessoal, a gente pode fazer heredograma de outros animais, de outros organismos também, tá? Então, união ou casamento, tá? E aqui embaixo, pessoal, nós temos a prole, né? Ou também os filhos, tudo bem? Então, por exemplo, o indivíduo de sexo masculino, feminino, deu origem a duas crianças, né? Um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Então, aqui é a prole, ok? Pessoal, quando você pegar uma prole muito grande, é difícil um vestibular perguntar isso, tá? Mas se ele perguntar qual o indivíduo mais velho, né, e o mais jovem desse casal aqui, professor, como é que eu vou saber isso? Pessoal, aqui do meu lado, no caso eu estou de frente para vocês, né? Desse lado aqui, que no caso será meu lado direito, né, o indivíduo será o mais velho, tá? Então, começando aqui dessa ponta, o indivíduo ele é mais velho e o indivíduo dessa ponta aqui no final vai ser o indivíduo mais jovem, tá? Dificilmente você vai perguntar vestibular, mas você já vai sabendo, tudo bem? Outra coisa que pode aparecer na prole também é números, ou seja, indicando a quantidade de filhos. Às vezes, por exemplo, você pega um heredograma, aí esse heredograma coloca um quadrado e uma bolinha. Só que coloca aqui dentro, por exemplo, o número 3 e aqui o número 2. Então isso indica, né, 3 meninos e 2 meninas. Às vezes eles não repetem para ficar muito longo. Simplesmente bota o símbolo e bota uma numeração dentro, tá? É mais difícil aparecer dessa segunda forma. Geralmente quando é 3 meninos, eles colocam 3 quadradinhos, 2 bolinhas, tá? Mas se aparecer números aqui dentro, é referenciando a quantidade de indivíduos dessa prole, tudo bem? Bom, aqui nós temos um casal também, ok? Só que tracinho aqui embaixo, pessoal, ou seja, sem prole. Então esse casal não teve criança, tudo bem? Bom, quando você tem o quadrado e a bolinha, só que você tem 2 tracinhos, olha como é diferente aqui, ó, um tracinho, 2 tracinhos. Quando tem 2 tracinhos, representa um casamento consanguíneo. O que significa, pessoal? Esse casamento consanguíneo é entre parentes muito próximos, né? Então, por exemplo, entre primos, né? Entre irmãos, por exemplo. O que acontecia muito, por exemplo, lá na Idade Média, né? O pessoal ali da alta elite, né? Então, e geralmente esses casamentos consanguíneos, eles podem gerar muitas alterações genéticas que a gente também vai ver dentro desse módulo de genética. Tudo bem? Bom, símbolo 8. Você tem aqui um quadrado, ou seja, sexo masculino, e uma bolinha, sexo feminino, só que está pintado. Pessoal, quando o quadrado está todo pintado ou a bolinha está toda pintada, significa que esse indivíduo ele está afetado ou afetada. Ou seja, se a questão ela estiver trabalhando com uma doença e o indivíduo está pintado, é porque esse indivíduo ele tem a doença, tá? Ou outra característica qualquer que a questão ela menciona. Se pintar, esse indivíduo tem a característica. Então, se for um quadrado pintado, tem. Se for um quadrado sem ser pintado, tem. Se for uma bolinha pintada, tem a característica. Se não tiver pintado, não tem. Tudo bem? Bom, nós temos esse outro símbolozinho aqui, ó, que parece muito com o formato, né? É igual ao do sexo indeterminado, mas ele tem a letra P aqui dentro, significa gravidez. Você está lá montando um heredograma, né? E aí tem uma mulher que está grávida, né? A gente coloca esse símbolo. E aí, pessoal, nós temos aqui os 2 símbolos para os gêmeos. E aí você tem que ter muito cuidado aqui. Por quê? Porque a única coisa que vai diferenciar assim de fato é esse tracinho aqui, ó. Que eu coloquei até de outra cor. Então, quando você tem gêmeos idênticos, o que são gêmeos idênticos? Aqueles que têm a mesma informação genética, que a gente também chama de gêmeos monozigóticos, né? Nós temos aqui, ó, quadradinho, quadradinho ou bolinha, bolinha. Porque no caso dos gêmeos monozigóticos, eles são do mesmo sexo, tá? Então, pode ser 2 meninas
ou dois meninos, ou mais também, tá, pessoal? Trigêmeos, né? Pode ser mais também, aqui eu só representei de forma geral. Mas eles vão ser interligados por um tracinho aqui, ó. Tanto os gêmeos masculinos quanto os gêmeos femininos, tudo bem? Já os gêmeos fraternos, que são gêmeos dizigóticos, ou seja, cada um veio de um óvulo e de um espermatozoide diferente, né? Eles não têm esse tracinho aqui. E lembrando que os gêmeos dizigóticos, eles podem ser de sexos diferentes. Então, posso ter um menino e uma menina, posso ter dois meninos, pode ser duas meninas. Professor, os gêmeos fraternos, eles são bem parecidos? Nem sempre, pessoal. Às vezes eles são muito diferentes. Eu, por exemplo, tenho dois alunos que são gêmeos, né? Gêmeos fraternos, dois meninos. Mas quando você olha assim para eles, é muito diferente. Um tem um olho castanho, o outro tem um olho verde, né? Um é um pouquinho mais alto do que o outro, então diferencia, né? Porque lembre-se que mesmo sendo espermatozoide do mesmo indivíduo, né? Porque são dois espermatozoides para dois óvulos, cada espermatozoide tem uma informação genética um pouquinho diferente, porque lembre que lá na meiose gera o crossing over, né? Ou permutação, ou seja, por isso que ele tem um pouquinho de diferença. Então, cada espermatozoide vai gerar um organismo um pouquinho diferente, tudo bem? Então, aqui você não tem um tracinho no meio, não esqueça disso. Bom, aqui indica um casal, né? Só que quando tem esse tracinho aqui, pessoal, significa que eles estão divorciados ou separados. Não aparece muito em prova, tá? Mas é importante, se cair, você já saber. Nós temos aqui uma bolinha com outra bolinha pintada, né? Significa um portador de uma característica ligada ao cromossomo. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso ligada ao cromossomo, tá? Mas de antemão é quando uma característica ela é sexual, ou seja, ela afeta o 23º par, que a gente trabalhou lá na nossa primeira aula de introdução à genética. Mas daqui a pouco eu vou te explicar como é esse heredograma sexual, tudo bem? Bom, aqui nós temos o símbolozinho adotado, ou seja, um indivíduo que biologicamente não faz parte daquela família, mas ele é adotado, né? Ou seja, não tem a informação genética dos pais, ok? Bolinha e tracinho com corte significa falecido, né? O indivíduo acabou morrendo, ok? O símbolo 16 significa aborto, né? Geralmente aborto espontâneo, tem lá o casal acabou tendo um aborto espontâneo, ok? 17, probando. Esse probando, pessoal, significa que é uma característica genética que ainda está sendo estudada, ainda não conseguiu identificar essa característica genética específica. Agora, cuidado, porque olha só, eu coloquei assim um quadrado pintado, aí você fala, professor, mas isso aqui não é afetado? Olha só, o que vai diferenciar na simbologia do probando para o afetado é essa setazinha aqui, pessoal, ó, não esqueça dela. Então, ele tem um quadradinho, tá pintado, né? E tem essa setazinha aqui. Então, é uma característica que ainda está sendo estudada, tudo bem? Não é pré-definida ainda, ok? E símbolo 18 aqui, ó, tem um casal, né? E outro casal aqui. Quando nós temos esse tracinho, significa um segundo casamento. Então, essa mulher é casada com esse rapaz aqui, né? Separou e aí teve um segundo casamento, ou seja, pode ter aí, no caso, uma segunda linhagem, né? Outra prole. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que tenha entendido essa parte inicial, né? Agora a gente vai pegar todos os símbolos. Primeiro eu vou criar um heredograma genérico, né? Para você identificar primeiro as partes, como é que faz, como é que monta. E aí depois a gente vai para os heredogramas autossômicos, sexuais, dominantes, recessivos, relacionado ao X, relacionado ao Y e vários exemplos, tudo bem? Então, vou apagar aqui a lousa, presta atenção que a gente volta já. Bom, pessoal, dando continuidade à aula, vamos entender agora a estrutura dos heredogramas, tudo bem? E para iniciar, eu coloquei aqui um heredograma genérico, tá? Só para a gente fazer a identificação de algumas partes, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos dividir o heredograma, pessoal, por gerações, certo? Ou famílias, ok? Aqui representa a primeira geração, ok? Aqui a segunda geração e aqui a terceira geração. Poderia ter mais também, ok? Então aqui nós temos um casal, aqui outro casal, certo? Esse primeiro casal deu origem a um menino e uma menina, e esse segundo casal a um menino, certo? Aqui eles tiveram um casamento e deram origem a duas meninas, ok? Em relação à numeração, geralmente
os heredogramas, eles começam assim, geração 1, aí começa o indivíduo 1, 2, 3, 4, ou se tiver mais. A geração 2, volta novamente, 1, 2, 3, geração 3, volta novamente. Tem alguns heredogramas que eles continuam, então, por exemplo, chegou aqui no 4, aí vem para cá, 5, 6, 7, 8, e vai continuando, tá? Mas, geralmente, ele volta para a sequência. Então, se eu perguntar assim, qual o genótipo de um indivíduo 1? Aí você pensa, professor, tem um aqui e um aqui, né? Como é que você identifica? Pela geração. Então, vai ser o indivíduo 2, 1, por exemplo, da geração 2, número 1, ou pode ser o indivíduo 3, 1, da geração 3, da família 3, sendo o indivíduo 1. Tudo bem? Então, essa é a primeira estrutura, primeira configuração, ok? Bom, quando você for analisar um heredograma, você busque por esses dois padrões aqui que eu coloquei para vocês, tá? Você encontrando esses padrões vai ficar muito mais fácil você identificar qual é a característica que está sendo trabalhada no heredograma, ou seja, se é uma característica dominante, ou se é uma característica recessiva, se é autossômica ou se é sexual, tudo bem? Então vamos lá. Professor, qual é o padrão aqui? O padrão é o seguinte, pessoal, você olhou um heredograma bem grandão, um monte de informação, você vai procurar por casal igual, gerando um filho ou uma filha diferente. Professor, como é que seria um casal igual? Olha só, o casal igual, ele pode ser sem ser pintado, dando origem a uma criança pintada, ou o casal pode ser pintado, dando origem a uma criança não pintada. Sempre que você pegar um heredograma e encontrar esse padrão, casal igual, dando origem a um filho diferente, o casal sempre vai ser heterozigoto e a criança diferente vai ser recessiva. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, casal igual, filho diferente. O casal heterozigoto e a criança diferente, porque se a criança for igual, não é a mesma coisa, tá? A criança diferente vai ser recessiva. Então, nesse heredograma aqui, todo mundo que tivesse pintado, eu sei que vai ser recessivo. Então, aqui indica uma característica recessiva. Tudo bem? Agora, aqui nesse caso, nós temos os pais pintados e a criança sem ser pintada. Então, nesse caso, os pais, eles são heterozigotos também e a criança sem ser pintada vai ser recessiva. Então, nesse segundo caso, a característica não é recessiva, a característica é dominante, porque a característica é do quem está pintado. Então, perceba que eu tenho dois padrões diferentes. Então, você pega um heredograma, conseguiu identificar casal igual com filhos diferentes, você já vai conseguir identificar se é recessivo, se é dominante, e também aqui geralmente é o padrão de característica autossômica, né? Que são características que não influenciam o 23º par, né? Características sexuais, tudo bem? E outra coisa, pessoal, um detalhe, geralmente quando os estudantes pegam um heredograma e vê alguma característica pintada, geralmente o pessoal vai logo para característica recessiva, coloca logo Azinho, e nem sempre, pessoal, perceba que nesse segundo caso aqui, a característica é dominante. Se esse indivíduo ele tiver pintado, né, ele pode ser Azinho ou Azão, basta ter um alelo dominante. Então nem sempre, cuidado, nem sempre quem está pintado é uma característica recessiva, tudo bem? Então vamos para cá. Pessoal, então agora que você viu essa parte inicial, buscou pelos padrões, professor, não encontrei esse padrão aqui no heredograma. Então, possivelmente, esse heredograma ele é de herança sexual, tá? Porque geralmente os heredogramas autossômicos, né, eles vão ter esse padrão, tudo bem? Não teve, você já vai desconfiar do heredograma sexual. E daqui a pouco eu vou te explicar alguns padrões, né, que a gente pode encontrar lá também, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Heredogramas, herança autossômica. Então aqui não influencia o sexo, tá? Então pode ser um menino, pode ser uma menina que pode apresentar essas características.
A herança autossômica a gente vai dividir em dois tipos, a herança dominante e a herança recessiva. É só você lembrar desse padrão aqui, ó, padrão dominante, padrão recessivo. Tudo bem? Bom, vamos lá. Na herança dominante, o grande exemplo, né, em vestibular é a polidactilia, que é o aumento na quantidade de dedos. Tudo bem? Que inclusive vai ter uma aula aqui no canal para falar sobre penetrância e expressividade. E a gente vai voltar a falar da polidactilia. Tudo bem? Então, olha só. Eu montei aqui deixa eu vir para cá. Eu montei aqui um heredograma com base na polidactilia. Então, olha só. Primeira coisa, você vai buscar o quê? Pelo padrão. Casal igual, gerando um filho diferente. Então, olha só. Esse primeiro casal, ó, casal igual, filho diferente. Aqui já não é, ó. O casal é diferente porque um é pintado, outro não é pintado. Mas, como você identificou isso aqui, ó, então você tem casal igual, filho diferente. O casal vai ser o quê? Heterozigoto. E o filho diferente vai ser o quê? Recessivo. Então você já conseguiu identificar só pelo padrão aqui, ó, que é uma característica dominante. Ou seja, quem está pintado tem que ter pelo menos um asão. E quem não está pintado vai ser obrigatoriamente recessivo. Então aqui eu já identifiquei para você, ó. Coloquei recessivo, recessivo e recessivo. Tudo bem? Então olha só. Na minha geração 1, né, o primeiro casal gerou um azinho. Aqui eu coloquei asão traço, porque aqui não tem como saber se ele é asão ou asão-azinho. Eu sei que ele tem um asão, que veio para essa menina, né? Aqui tem como, né? Ó, porque ela é recessiva também, né? Então tem que colocar outra aqui, ó. Por quê, professor? Porque, por exemplo, se ela é azinho, se esse menino, né, é azinho, então ele recebeu um azinho daqui e um azinho daqui, né? Então, beleza. Deu para identificar também, ok? Então, olha só, pessoal. A polidactilia é uma característica autossômica recessiva. Então, perceba que ela pode aparecer tanto em homens quanto pode aparecer em mulheres. E é uma característica condicionada por um alelo dominante. No caso aqui eu coloquei o asão, mas poderia ser outra letra também, tá? Desde que fosse um alelo dominante. Então perceba que todo mundo que está pintado tem que ter pelo menos um asão. E que é recessivo tem que ter os dois alelos recessivos. Tudo bem? Agora olha só. Quando você pega um heredograma autossômico dominante, além daquele padrão que eu mostrei para vocês, casal igual e filhos diferentes, você também pode buscar outras coisas nesse heredograma. Vai que esse heredograma seja mais difícil, mais específico, né? E você não consiga fazer essa identificação. Olha só, como é que você presume que é um heredograma autossômico, né, dominante? Então, olha só, geralmente, tá, pessoal? Não é uma regra, porque cada heredograma e cada autor, cada autora pode mudar a questão. Então, geralmente, a característica trabalhada, ela aparece em todas as gerações. Então, por exemplo, ó, aqui na minha geração 1, tá aparecendo de jeito pintado. Na 2, também. Na 3, também. Então, geralmente, quando você pega uma característica dominante, ela geralmente está aparecendo em todas as gerações. Pelo menos 1, 2, né? Está aparecendo. Então, ó, em todas as gerações. Segundo ponto, bateu o olho, fica esperto. Geralmente, 50% da prole é afetada. Sim, lógico que isso aí pode variar, pessoal. Tá? Isso aí não é uma regra, não. Mas quando você olha aqui a prole, geralmente 50% dessa prole tem a característica. Por quê? Porque a característica dominante, ela tem uma tendência a aparecer mais. Então, se você pega, por exemplo, asão-azão, azão-azinho contra azinho-azinho, é lógico que quem é dominante tem mais chance de aparecer. Tem 2 chances contra uma do azinho-azinho, né? Então, geralmente, pegou o heredograma, viu em todas as gerações, ou então, da prole, 50% da prole, em média, tá? Isso aí pode variar. Em média, é afetada, então, possivelmente é dominante. Por que eu falo que tem que analisar tudo? Porque, às vezes, você pega um heredograma recessivo, por exemplo, e aí eles colocam quase todos recessivos, né? Então, como eu falei, pode variar, você tem que dar análise.
Então, você primeiro avalia o padrão, casal igual, filho diferente, e vai olhando esses outros pontos aqui também, tudo bem? Bom, segundo caso é a herança autossômica recessiva. Aqui nós temos vários exemplos que podem cair em vestibular, como por exemplo o albinismo, a fenilcetonúria, fibrose cística, anemia falciforme, dentre outros, tá? Citei aqui os principais. Então vamos lá. Eu montei aqui um heredograma para cada característica dessa, né? E aí eu vou explicar um pouquinho também dessa alteração genética, ok? Mas vocês vão ver que ambas vão seguir o mesmo padrão, né? Porque é um padrão recessivo, tá? Vai aparecer bem menos, não aparece em todas as gerações, tá? Então vamos lá. Primeiro caso, o albinismo. Aqui eu fiz menorzinho, tá? Porque todas vão seguir basicamente o mesmo padrão. Então no caso do albinismo, você tem, ó, casal igual, filho diferente. Aí segue a regra, ó. Se o casal é igual, filho diferente, o filho diferente é o quê? Recessivo. E o casal vai ser o quê? Heterozigoto. O albinismo, pessoal, você tem que lembrar de uma coisa. Quem tem um alelo azão pro albinismo produz uma enzima ativa chamada de tirosinase. Essa tirosinase, ela é responsável, né? Tá ali auxiliando na produção de melanina. Então, se a pessoa pro albinismo tiver pelo menos um alelo azão, então vai produzir essa enzima na forma ativa. Então, uma pessoa que é azão-azão ou azão-azinho não terá o albinismo, porque irá produzir a melanina. Agora, quando uma pessoa é azinho-azinho, ela produz a enzima inativa, ou seja, essa enzima não faz a sua função e a pessoa não tem a produção de melanina. Então, para um indivíduo ser albino, ele obrigatoriamente tem que ser recessivo, azinho-azinho. Tudo bem? Bom, segundo caso, fibrose cística. Também, pessoal, você vai ter o mesmo padrão aqui, ó, casal igual com filho diferente. Então aqui, por exemplo, ó, casal igual, filho diferente. Então o casal vai ser o quê, ó? Casal vai ser heterozigoto. Quem for diferente vai ser recessivo, tá? Essa menina aqui, professor, olha, essa menina aqui, ela pode ser azão-azão, certo? É uma possibilidade. Ou ela pode ser azão-azinho. Como a gente não sabe ao certo, né, porque existem essas duas possibilidades, porque ela não está pintada, né? Se tivesse pintada, ficaria mais fácil. Você colocaria azinho-azinho. Então, você vai colocar assim, ó, azão. E como você não sabe se é azão-azão ou azão-azinho, você coloca assim, ó, azão-traço, tá? Indicando que é determinado por um alelo dominante. Tudo bem? Bom, no caso da fibrose cística, pessoal, nesse caso específico, nós temos uma alteração em uma proteína de canal. Proteína de canal é uma proteína que atravessa o fosfolipídio e ela serve para transporte. E aí nós temos uma alteração em uma proteína de canal, que essa proteína de canal, ela faz o transporte de água e de cloro, tá? E na fibrose cística, há um bloqueio dessa proteína. Então, eu não vou ter a passagem de cloro nem de água. E aí, de uma certa forma, acaba se acumulando, gerando muco, né? Pode evoluir para uma bronquite, ok? Então, é uma alteração genética também bem agressiva, né? Dependendo aí dos casos. E é determinado também por um fator genético recessivo, tudo bem? Bom, terceiro caso de herança recessiva é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, pessoal, ela é detectada bem no início ali da nossa vida, depois que nasce, né? Geralmente aí com uns 7 dias, você faz um teste do pezinho, tá? E aí, dentre as várias análises que é feita no teste do pezinho, uma delas é na fenilcetonúria. A fenilcetonúria, pessoal, é a incapacidade do indivíduo metabolizar a fenilalanina. Então, se a pessoa tem fenilcetonúria, a pessoa não pode comer nada que tenha a fenilalanina. Por quê? Porque se a pessoa acabar ingerindo, essa fenilalanina, ela vai se acumulando no sistema nervoso e pode ser extremamente prejudicial. A pessoa não pode comer absolutamente nada que tenha fenilalanina. E isso é detectado também, como falei anteriormente, lá no teste do pezinho.
Olha só, pessoal, aqui também é o mesmo padrão, ó, casal igual, filho diferente. Por quê? Porque é uma característica recessiva, tá? Sim, pessoal, um ponto importante. Aqui eu falei para vocês de outras características fora aquele padrão, né, do casal igual, filho diferente. Então, para herança recessiva, se você não encontrar, de uma certa forma, casal igual com filho diferente, busque no heredograma o seguinte. Geralmente, a característica recessiva, ela não aparece em todas as gerações. Então, por exemplo, ó, aqui eu coloquei na primeira geração, não teve o aparecimento da característica, na segunda teve, tá? Então, geralmente, quando é um heredograma recessivo, não aparece em todas. Segundo, geralmente, a prole, né, poucos terão a característica em questão. Então, por exemplo, só uma hipótese, né? Vamos supor que esse casal aqui tenha dado origem a, sei lá, 4 meninas, né? Geralmente, dessas 4, uma terá característica recessiva, né? E geralmente as outras podem não ter. Lógico, não é uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra. Mas geralmente a característica recessiva, ela aparece bem menos. Ó, se você comparar aqui um dominante, ó, e um recessivo, geralmente a característica recessiva, ela aparece bem menos. Por quê? Porque você tem menos opções, né? Azão, 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 azinho, né? Então, geralmente, ela aparece bem menos, tudo bem? E o quarto caso aqui, ó, que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma alteração genética, uma mutação genética, né, por substituição. E na anemia falciforme, a pessoa acaba tendo alteração no formato da hemácia, né, que fica em formato de foice, tá? Lá na parte mais específico de genética, a gente vai ter uma parte de mutações, né? Só para trabalhar isso. E também tem uma alteração na hemoglobina, né? Que a gente chama de hemoglobina S, que é uma hemoglobina alterada, tá? A anemia falciforme também é uma herança autossômica recessiva. E geralmente a gente vai utilizar esses alélos para representar. Então, olha só. HBA representa o indivíduo que não tem anemia falciforme, ok? Tem uma hemácia normal, uma hemácia típica, né? Uma hemoglobina também sem alterações. Se essa pessoa for HBS e HBS, ela tem anemia falciforme. Esse S vem da hemoglobina S, que é uma hemoglobina alterada, né? Ela não consegue captar uma boa quantidade de oxigênio, tudo bem? Agora, existem pessoas que são heterozigotas para essa característica. Então, por exemplo, elas têm o HBA e têm o HBS. O que vai determinar qual alelo vai se expressar mais vai ser o próprio ambiente. Então, se essa pessoa ela está em um ambiente que tem uma boa oxigenação, vai se destacar o HBA. E o contrário vai ser o HBS. Então, a gente diz que essa pessoa tem o traço falciforme, tudo bem? E um detalhe interessante, né, que já caiu em algumas provas, né, é que quem tem anemia falciforme é imune à malária, né? Lembre que o gênero Plasmodium de protozoário, ele não consegue se desenvolver dentro da hemácia falciforme, né? Então, quem tem malária, ou em alguns casos, quem tem um traço falciforme voltado para o HBS, também o plasmódio não vai conseguir se desenvolver, tudo bem? Então, pessoal, não esqueça, pegou o heredograma autossômico, busque geralmente o padrão, casal igual, filho diferente. Segundo, veja se está aparecendo em todas as gerações, veja se a maioria da prole tem a característica, ou então não aparece em todas as gerações, poucos indivíduos estão tendo essa característica, então você já diferencia de dominante e recessiva. Ó, uma dica, se você lembrar os nomes das doenças e se elas são dominantes ou recessivas, já vai ficar muito mais fácil, porque se você pegar por exemplo, uma questão que esteja falando sobre fibrose cística e você lembra da aula do professor Emerson, né, que é uma herança recessiva, pronto, pessoal, então você já não vai ter dúvida. Mesmo que não tenha exatamente um casal igual, filho diferente, você já vai saber que é uma característica recessiva e quem tiver pintado vai ser recessivo e ponto, tá? Então vai ficar muito mais fácil você fazer essa identificação, beleza?
Tranquilo. Agora, olha só. Segundo caso, heredograma de herança sexual. Como é que você identifica um heredograma voltado à herança sexual? Primeiro, pessoal, você não vai ter exatamente esse padrão. Vai ser um padrão um pouco diferente. Então, por exemplo, você pegou um heredograma, tem lá o homem, o pai pintado e todas as filhas pintadas, por exemplo. Ou então a mãe pintada, todos os filhos pintados. Ok? Ou então você pegou um heredograma, todos os homens estão pintados, né? Então, ali, pessoal, o heredograma já está evidenciando que é uma característica sexual. Se aparece só em homens, por exemplo, né? Ou então no pai e nas filhas. Então, é importante que você também saiba fazer essa leitura, né? Então, você encontrou esse padrão, já vai desconfiar que é uma herança sexual. Às vezes a questão ela também já cita, né? Por exemplo, eu tenho daltonismo de herança sexual. Então, também às vezes a questão já pode citar. Tudo bem? Bom, pessoal, quando a gente trabalha herança sexual, a gente vai dividir em duas categorias. Primeiro, a herança ligada ao sexo e a herança restrita ao sexo. São coisas diferentes. Primeiro, quando a questão falar de ligada ao sexo, você vai lembrar do cromossomo X, tá? Se é no cromossomo X, pode aparecer no XY ou no XX. Ou seja, uma herança sexual ligada ao sexo pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres. A herança ligada ao X, ela pode ser dominante ou pode ser recessiva, tá? Para você entender isso, olha o esqueminha que eu fiz aqui. Muita gente às vezes estuda herança ligada, herança restrita e não entende a fundamentação, a base. Por que isso ali acontece? Olha só. Eu tenho aqui o cromossomo sexual XY. Então aqui, por exemplo, é um indivíduo do sexo masculino. Pessoal, olha só que legal. Eu coloquei aqui para vocês, o cromossomo X ele é maior, o Y ele é menorzinho. E aqui eu coloquei algumas cores que representam alguns genes, tá? Perceba que até aqui a metade eu coloquei todos da mesma cor, representando o quê? Representando uma parte homóloga desses cromossomos sexuais, ou seja, eles vão ter os mesmos genes. Só que daqui para cima tá tudo em vermelho, ó. Perceba que o Y não tem. Então aqui é uma região não homóloga do X, ou seja, só o X tem aqueles genes. Já essa partezinha aqui, ó, é uma região não homóloga do Y, ou seja, só o Y tem aqueles genes, tudo bem? Então, quando eu falar em ligada ao sexo, representa, quer dizer que essa característica, ela tá aqui, ó, ela tá só no X. Então, o Y tanto faz, tá? Por quê? Porque o que vai determinar, de fato, é o gene que está no X. Agora, se eu falar de uma herança restrita ao sexo, restrita, por exemplo, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar no Y, ou seja, quem determina é o Y e só vai ocorrer em homens, né? Porque só os homens têm o Y, a mulher não tem só o XX, tudo bem? Então, por favor, preste atenção nessa partezinha aqui. Por isso que a gente vai dizer que no caso do homem aqui, né? Os cromossomos sexuais, eles são parcialmente homólogos, né? Homólogos até esse ponto, aqui para cima já não é mais homólogo. Aqui é a região não homóloga do X e aqui é a região não homóloga do Y. Mas lembrando que quando a gente fala de ligada ao sexo, vai ocorrer em homens e mulheres. Restrita, como é só no Y, vai ser só em homens. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro caso, ligada ao sexo, recessiva. Então olha só, dois exemplos clássicos que você não pode esquecer, já caiu várias vezes na prova do Enem, várias vezes em vestibulares tradicionais, aqui na região, por exemplo, na URCA, na UES, já caiu várias vezes, que é o daltonismo e a hemofilia, tá? Daltonismo, a questão da visão, das cores, né? A gente vai ter uma aula depois só para falar sobre esses fatores genéticos. E a hemofilia está relacionada ao processo de coagulação sanguínea, né? Não consegue coagular o sangue da forma correta, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Aqui, a representação ela vai ser um pouquinho diferente. Quando você bate o olho aqui, né? Você faz o seguinte.
Os indivíduos que são quadrados, eles são XY. Então, o que é que eu sempre peço logo? Já coloca isso. Então, XY, 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 XY e assim sucessivamente. Quem for bolinha, sexo feminino. Então, bota XX, XX, XX. Bom, como é uma característica recessiva e é ligada ao sexo, o homem, ou ele é daltônico ou ele não é. Como assim, professor? Ó, pense comigo. Se eu tiver aqui, ó, X, Y. No caso, o daltonismo, eu vou utilizar a letra D, tá? E a hemofilia, a letra H. Como o gene não está no Y, está só no X, para o daltonismo, o homem é o Dzão, X, Dzão, Y, ou Dzinho, tá? Professor, o Y vai ter que alelo aqui? Não tem alelo, pessoal. Não tem alelo. Por quê? Porque é na região não homóloga do X. Só o X tem esse gene. Então, no Y, pessoal, você não vai colocar nada, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o homem, ele não é, porque ele tem um Dzão. Mas se ele tivesse, por exemplo, ó, se ele tivesse um Dzinho aqui, ó, aí ele seria, tá? Então, ou o homem é ou o homem não é, porque não tem o Y. Quem determina é o X. E esse X ele recebe de quem? Recebe da mãe. O homem recebe da mãe e recebe o Y do pai. Agora, na mulher é diferente, porque ela tem dois X, ó. Ela tem um X, tem outro X. Então eu posso sim ter os dois alelos aqui. Podendo ser, por exemplo, Dzão, Dzão. No caso, ela não vai ter. Se for Dzão, Dzinho, ela também não vai ter, né? Porque aqui é uma característica recessiva. Agora, se ela for Dzinho, Dzinho, aí sim. Se ela for Dzinho, Dzinho, aí ela vai ter, né? Porque são os dois recessivos. Tudo bem? Então, o que eu quero que você lembre é que quando você pega uma característica ligada ao sexo, esqueça o Y. Você vai colocar esses alelos aonde? Só no X. Na mulher bota nos dois X, no homem só em um X, tá? Então, olha só. Esse indivíduozinho aqui está pintado, então ele tem um daltonismo. Se ele é do sexo masculino e ele tem um daltonismo, ele obrigatoriamente é X, Dzinho, Y. Por quê? Porque ele é ou ele não é. Porque o Y não influencia em nada se for ligado ao sexo, só se for restrito. Beleza. Aí o que acontece aqui, ó? A mulher, ela vai ter um Dzão, pelo menos um Dzão, né? Por quê? Porque ela não está pintada. Então eu sei que ela não é XDzinho, XDzinho. Então ela tem que ter pelo menos um Dzão. Tudo bem? Aqui nesse primeiro padrão aqui, ó, ela pegou um indivíduo, ó, X, Dzão, Y, ou seja, aqui o homem não teve, porque tem um alelo Dzão determinado pelo X, tá? Aqui essa menina, ó, XDzão, XDzinho, tudo bem? Porque esse Dzinho vem aqui, né, do pai, tudo bem? E aqui também é o mesmo padrão. Então, para o indivíduo ter o daltonismo, se for do sexo masculino, XDzinho Y. Para a mulher ter o daltonismo, XDzinho, XDzinho. Tudo bem? Então, apareceu Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, não vai ter a característica. Tudo bem? Então, perceba, ó, que já é um padrão totalmente diferente. Então, você já tem que saber aí essa doença para poder fazer essa distribuição de genótipos. Tudo bem? Bom, em relação à hemofilia, pessoal, é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. A gente utiliza geralmente a letra H, mas é o mesmo padrão. Se o homem ele for X, Hzinho, Y, ele tem a hemofilia. Se a mulher for X, Dzinho, XDzinho, ela também vai ter a hemofilia. Tudo bem? Aqui é só a questão da doença ser diferente, mas o padrão de heredograma ele é basicamente o mesmo. Tá? Você tem que procurar característica recessiva, né? E ver também que o Y não importa aqui. Tudo bem? Pessoal, olha só. Geralmente, quando você pega uma herança sexual ligada ao sexo recessivo, quando o pai, por exemplo, ele é afetado, as filhas geralmente são heterozigotas ou
tem a característica. Então, olha só. Quando você pega ligado ao sexo recessivo, quando o pai tem, geralmente as filhas são pelo menos heterozigotas, né? Ou elas têm a característica. Por quê? Porque o pai vai passar para a filha o X e pro menino vai passar o Y. Se o pai ele tiver pintado, ele vai passar o XDzinho. XDzinho, porque ele é pintado. Então a filha pelo menos vai ser heterozigota, se não tiver a característica. Agora, quando você pega uma herança sexual ligada ao sexo dominante, quando o pai é pintado, né? Geralmente as filhas também são todas pintadas, porque já é uma característica dominante. Se ele passa o X com o alelo dominante e a característica dominante, então as filhas geralmente vão ter. Então é muito comum você pegar, por exemplo, eridogramas ligados ao sexo dominante, o pai pintado e todas as filhas pintadas. Por quê? Porque ele vai ter um alelo dominante e quando ele passa o alelo dominante para as filhas, todas também vão ter, porque é uma característica dominante. Tudo bem? Então vamos aqui para o segundo caso, ó. Herança sexual ligada ao sexo dominante. Também está relacionada ao X, pessoal. Esqueça o Y até o momento. Só que aqui no caso agora é uma característica dominante, então ela vai aparecer um pouco mais. Aqui é o raquitismo hipofosfatêmico, tá? Que é um tipo de raquitismo genético, tá? Então nesse caso aqui, ó, o pai X, coloquei aqui Rzão, tá? Escolhi o R. Então X, Rzão, Y. Olha só, o Y tanto faz, né? E aqui, ó, X, Rzinho, Rzinho. Então, olha só, a característica pintada é uma característica dominante. Perceba que a filha, pessoal, ele vai receber o X do pai e um X da mãe. Se o pai for, ou ele vai passar o Rzão, né? X, Rzão, Y, ou o pai vai passar o Rzinho, tipo X, Rzinho, Y. Só que o Y, ele não passa para a filha. O Y, ele passa para o menino. Para a menina, ele vai passar o quê? O X. Então, se ele tiver, ele obrigatoriamente vai passar esse X Rzão. E aí, como é uma característica dominante, mesmo que venha um Rzinho aqui da mãe, ela vai ser heterozigota. Só que heterozigoto, se for dominante, vai ter a característica. Tudo bem? Então, perceba que a prevalência dos dominantes geralmente aparece mais. Tudo bem? Bom, e o último caso, para a gente fechar a nossa mega aula de hoje, é restrita ao sexo. Aí aqui, pessoal, pegou uma questão de restrita ao sexo, você vai esquecer o Y. Por quê? Porque vai ser nessa regiãozinha aqui esqueci o X, né? Vai ser nessa regiãozinha aqui do Y, tá? Então, só o homem vai ter, porque só o homem tem o Y, e é na região ó, não homóloga do Y. Tudo bem? Então, olha só. Nós temos um caso chamado de hipertricose auricular. Essa alteração, não sei se vocês já viram, é quando você tem um aumento na quantidade de pelos aqui no ouvido, né? Geralmente o pessoal tem muito pelo, puxa assim, ó, sai um bocado, né, de pelos, certo? E é uma característica relacionada aos homens, né? E essa característica, pessoal, ela é passada para os filhos homens também. Então, por exemplo, você tem um casal, como esse aqui, ó. No caso, esqueci aqui só de pintar ele, né? Ó. Esse indivíduozinho aqui, ó, ele vai ter a característica. Por quê? Porque é uma característica dominante, tá? E aqui eu escolhi a letra H. Então, ó, X, Y, Hzão. Perceba agora, pessoal, que o Y não importa, né? Porque a característica está o X não importa, né? A característica está no Y, tá? Então você não vai colocar nada aqui no X. Então, olha só. X, Y, Hzão. Aqui o XX não importa, né? Porque ela não tem esse gene. Esse gene está aqui, ó, na parte não homóloga do Y. Quando eles têm filhos, né? Se for homem, todos os homens vão ter a hipertricose auricular. Todos vão ter a hipertricose auricular. Por quê? Porque nesse caso, o que é o pai passa para os filhos o que? O Y. Então, se esse Y tem o alelo Hzão, os filhos também vão ter esse alelo Hzão. Tudo bem? Então, todos os homens desse casal, eles vão ter essa característica. Geralmente para quando tem uma prole com meninas, né?
Então, nesse caso, a hipertricose auricular é específico do homem, né? Está relacionada ao Y, e os filhos homens também vão ter essa característica, tudo bem? Bom, pessoal, finalizamos nossa mega aula. Eu acho que está um pouquinho extensa, mas eu queria realmente trazer bem completa para que você pudesse responder qualquer tipo de questão e qualquer dúvida, né, ou qualquer outra questão que você pegue aí de vestibular, pode deixar aqui os comentários, tá bom? Na parte de baixo do vídeo, ok? Então compartilhe o vídeo, me siga também lá no Instagram, @prof. Ernesto Inácio, tá? Então foi um prazer ajudar você e até a próxima. Tchau, tchau.